Olá, meus queridos. Como eu prometi, eu vou contar para vocês a história que eu tenho do Natal. E o título, naturalmente, é A História do Natal. Em alguma época, um ser supremo, onisciente, onipotente, onipresente, decidiu criar o universo com homens à sua imagem e semelhança, para se relacionar em amor com eles. Vou fazer alguns destaques da história para ajudar vocês a entenderem. Primeiro destaque: o amor é fazer a felicidade do outro. É o oposto do egoísmo. O egoísmo quer tudo para si. O amor deseja tudo para o outro que o faça feliz. No sexto dia, Deus criou o homem. Sendo Deus todo-poderoso, poderia criar uma criatura totalmente submissa a ele, sem poder de escolha, mas não o fez. Criou um ser com o direito de escolher, exatamente para amá-lo por opção própria. Deus nos deu o direito de amá-lo por livre e espontânea vontade. E assim tudo começou nesse mundo. Deus criou tudo que existe em 6 dias e no 7º dia descansou. Colocou o homem no jardim do Éden, no paraíso, e deu-lhe tudo ao redor, com total poder sobre tudo. No centro do jardim, Deus colocou 2 árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E de apenas uma, a árvore da ciência do bem e do mal, Deus disse que não poderia comer, porque certamente quem a comesse morreria. Por que Deus fez essa proibição? Ora, se tudo fosse permitido, como então poderia o homem ser provado na sua obediência e fidelidade a Deus? Vejam vocês que da árvore da vida, onde ela tem o significado da vida eterna, o homem não foi proibido de comer do fruto, mas apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui cabe o segundo destaque. Aqui está o grande X da questão nesse mundo, o que é a obediência. O que é obediência? É fazer o que é mandado, é aceitar quem está no comando, é se submeter principalmente sem entender e principalmente quando discorda. Se entender e concordar, não é obediência, é acordo. Bem, meus queridos, Adão e Eva estavam no paraíso sem medos, sem perigos, sem dificuldades, sem estresse, sem qualquer circunstância que gerasse ansiedade, dor, desalentos e muitos sofrimentos. E para continuar nesse paraíso, eles precisavam apenas obedecer ao único mandamento que Deus deu. Porém, a tentação sempre está ao redor, e ela aconteceu. Eva se deixou tentar, e quando isso acontece, é como um pontapé daqueles bem fatais. Nós não devemos julgar ou condenar a Eva, porque a maioria de nós também cai. Eu fico até a imaginar a cena. Adão e Eva viviam no paraíso. Tudo era perfeito, tudo funcionava, tudo. Não existiam doenças, não existiam perigos, não existiam brigas. Talvez eles até murmurassem. Puxa, que chato. Tudo aqui é perfeito, tudo aqui funciona, tudo está nos seus devidos lugares. Estamos terrivelmente entediados. E às vezes, o homem diz coisas que nunca deveria dizer. Do tipo, probleminha para esquentar os ânimos até que não seria ruim. Meus queridos, aqui o maligno entra de sola. Lembram? Ele está ao derredor. Ele sabia exatamente onde poderia atingir Deus. Ele é o anjo caído, o
que criou a rebelião no céu. Então ele, mais do que depressa, criou estratégia para fazer o homem cair. E que estratégias ele cria? Ele é bom nisso. Não subestimem o poder dele. Imagino que deve ter destacado o fruto mais maravilhoso aos olhos, o fruto que faz com que esqueçamos de qualquer mandamento, de qualquer conhecimento, de qualquer ordem. Olha isso, Eva. Não é maravilhoso? Apetitoso, saboroso, bonito. E ainda vai te dar sabedoria. É demais, não acha? Eva ainda titubeou. Pensou e disse: Deus disse que se comesse desse fruto, certamente eu morreria. Ah, não seja radical. Não é bem assim. Você é muito radical. Vamos ponderar. Se existe a árvore, que por sinal foi criada por Deus e tem frutos, logo deduzimos que é para comer. Para que então servirá, se não para alimentar vocês? E tem mais. Além de poder comer, seus olhos se abrirão. Você ainda entenderá a ordem de Deus. Ele ficará feliz de saber que você o entende e tem sabedoria para dialogar com ele. Me digam, meus queridos, quem aqui resistiria a essas argumentações tão preponderantes, tão fortes? Eva também não resistiu. Comeu e ainda convenceu seu marido a comer também. Aqui cabe o terceiro destaque. Nunca vimos tanta violência contra as mulheres como nos tempos atuais. E isto é um terrível crime. Porém, também é preciso refletir quantas mulheres estão influenciando negativamente seus companheiros. E pior, muitas esposas estão instigando seus maridos a cometerem pecados que destroem a ambos. A mulher é a auxiliadora do homem, ela está ao lado dele e tem grande poder quando tem a sabedoria de Deus. Mas voltando à nossa historinha. Logo a seguir, que Adão e Eva desobedeceram e pecaram, não precisou nem Deus dizer que eles pecaram, porque eles sentiram a dor imediatamente do pecado. Se esconderam, fugiram, e quando Deus os questionou, eles culparam uns aos outros, ninguém assumiu a culpa. Cabe o quarto destaque. Atualmente, jogar a culpa em tudo e em todos é o marco da vida de muitas pessoas. Sempre muitas desculpas. Foi por causa disso, por causa daquilo, daquele, daquela e de tudo. Menos reconhecer onde eu errei, menos reconhecer a minha culpa. Meus queridos, Deus é justo. Deus cumpre sua palavra incondicionalmente. Deus é divino, Deus é perfeito. Deus tinha decretado a punição pela desobediência e a palavra de Deus é uma só. Conforme Mateus 5,37, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é de procedência maligna. Deus só tem uma palavra. Ele deu um mandamento e precisava cumprir. Era até uma questão jurídica. Precisava julgar e aplicar as consequências do pecado da desobediência, que é o maior pecado do mundo. Então Deus expulsou do paraíso Adão e Eva e colocou querubins tomando conta da entrada, para que Adão e Eva não voltassem e comessem da árvore da vida, senão o castigo não seria aplicado. É aqui que muitos querem vingança, porque não reconhecem suas culpas. Outros se suicidam, outros usam de tudo para poder superar o sofrimento
e não refletem para ter chance de se arrepender. Ai, ai, ai. Está doendo demais. Só tenho uma saída. Vou acabar com a minha vida. Ai, ai, ai. E aqui cabe o quinto destaque. Meus queridos, o peso do pecado é terrível. É um sofrimento tão grande que muitos de nós não suportam a dor. O que fazer diante de tanta dor emocional? Adão e Eva estavam vivendo o verdadeiro inferno. Porém, peraí, um instante. Lembram que Deus é amor? Ele não deveria eliminar as consequências do pecado de Adão e Eva, porque Deus só tem uma palavra. Mas Deus é onisciente e onipotente, e ele decidiu usar da sua prerrogativa. Eu os amo tanto que vou sofrer eu mesmo as consequências do pecado. Eu não devo eliminar a punição. Eu não devo deixar de cumprir a minha palavra. Mas posso sofrer a punição por eles. E aí, decidiu mandar seu próprio filho para pagar pelo pecado da desobediência dos nossos primeiros parentes. O homem, após pecar, não consegue suportar a dor das consequências e muitas vezes acaba sem saída. Não enxerga uma luz no final do túnel, não enxerga o grande amor de Deus. Mas Deus, com todo o seu amor, decidiu mandar seu filho para nos salvar e nos dar a liberdade dessa condenação. Há aproximadamente 2000 anos atrás, o anjo Gabriel apareceu para uma virgem de nome Maria. Maria era noiva de José. José era a 28ª geração desde Davi. O anjo Gabriel declarou para Maria, lá conforme Lucas 1, 28, 33. Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Meus queridos, Maria era virgem e estava noiva de José. Naquele tempo, o noivado já era um compromisso, como se fosse o próprio casamento. Maria tinha a opção de rejeitar o desígnio de Deus, porque ela deve ter ficado com muito medo, sabendo que até poderia ser apedrejada. Imaginem-se no lugar dela. Meu Deus, o que vou dizer para o meu noivo? Ele não vai acreditar em mim. As pessoas vão me condenar, dizer que traí meu noivo. Vocês devem imaginar o que ela deve ter vivido. Os amigos da onça de José podem ter dito para ele: José, você vai acreditar nessa história incrível de Maria? Ela deve ter inventado essa história para fugir das consequências da traição dela. E assim por diante. Mas Maria não titubeou. Ela era obediente e fiel a Deus. Ela realmente amava a Deus sobre tudo e todos. Decidiu enfrentar qualquer condenação ou castigo dos homens para obedecer ao Senhor. Maria aceitou sua missão com honra e fé. Passou os 3 meses de gravidez na casa de sua prima Isabel, e a cada situação sobrenatural que acontecia, ela podia comprovar que seria a mãe do próprio Deus encarnado que vinha para nos dar a salvação. E o nascimento de Cristo já começou testando a fé das pessoas envolvidas. Aqui cabe o 6º destaque. Toda vez que tivermos que cumprir alguma missão de Deus,
É preciso se preparar e estar disposto a enfrentar o mundo, porque o mundo vai tentar aniquilar qualquer objetivo que demonstre o poder do Altíssimo. Muitos foram provados, enfrentando a oposição que conspirava para impedir a vida do Salvador. Muitos homens que se achavam deuses com D minúsculo tentaram impedir o nascimento de Cristo. Outros tentaram matá-lo depois de nascido. No entanto, José e Maria estavam imbuídos do Espírito Santo de Deus, que os orientava, ensinava, direcionava e protegia. Ninguém, nem mesmo Satanás, pode vencer o poder do nosso Deus Todo-Poderoso. Um anjo, em sonho, avisou José que Maria estava falando a verdade. Ele então resolveu enfrentar a gravidez dela e não a tocou até o nascimento da criança. Casou com Maria e, em função de um censo romano, José foi obrigado a voltar à sua terra natal, que era Belém da Judéia, no último mês da gravidez de Maria. Quando lá chegaram, Maria entrou em trabalho de parto. Como a cidade estava muito cheia por causa do censo, eles acabaram se alojando num estábulo e foi lá que Jesus nasceu. Jesus nasceu numa manjedoura que estava no estábulo da cidade de Belém. E esse foi o nascimento mais importante de todos os tempos. Deus se fez carne para pagar pelos nossos pecados. Somos frágeis, vivemos no mundo do maligno, mas se aceitarmos o sacrifício de Jesus, ganharemos a coroa da vida eterna. Jesus enfrentou todos os tipos de tentação, mas não pecou. Com exceção de Adão e Eva, que foram criados por Deus, Jesus foi o único ser carnal que não nasceu do pecado. Ele deveria ser puro, sem pecados, sem máculas, como um cordeiro perfeito para sofrer pelos nossos pecados. E aí está a grande mensagem de Natal. No Natal comemoramos o nascimento daquele que veio nos dar a vida eterna de volta, a qual foi perdida lá no paraíso por Adão e Eva. Ele nos ofereceu de graça a salvação, o perdão de nossos pecados, a vida eterna. Por que será que muitos comemoram o Natal, mas não aceitam Jesus como Salvador de suas vidas? Comemoram o Natal como uma festa agradável para trocar presentes, mas não tomam posse da essência do presente que nos foi dado por Deus gratuitamente. Jesus Cristo é amor. Ele nos ama incondicionalmente. Ele veio cumprir uma sentença para podermos desfrutar novamente da vida eterna com Ele. Jesus Cristo é a árvore da vida do jardim do Éden, que pelo pecado da desobediência perdemos um dia de desfrutar. Aceitar Jesus significa conhecê-lo, estudar os 4 evangelhos, conhecer os ensinamentos dele e cumpri-los. Principalmente viver uma vida de obediência a Jesus. Antes de Jesus, existia um véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, porque Deus não convive com o pecado. Quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou e ele nos deu acesso direto ao Pai. Conforme João 14,6, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é o caminho, o único caminho. Lá em Lucas 2, 8, 14 temos:
Uma mensagem para os pastores do anjo. Naquela região, havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então, um anjo do Senhor apareceu e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo. Mas o anjo disse: não tenho medo. Estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova. Vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. No mesmo instante, apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Meus queridos, esta é a história de Natal. Eu desejo que nesse Natal nos lembremos quem é o aniversariante. E então, dar glórias, honras e louvores àquele que deu sua vida por nós, a fim de desfrutarmos da vida eterna. Feliz Natal. E bye bye.